Lucas aí 5, 27, saiu daí ou não? Está aí? Aleluia. Então, dá uma cutucadinha no teu irmão e fala assim, ó, nada de dormir, hein? Cadeira não é lugar de dormir não, hein, irmão? Deixa eu dar uma mensaginha aqui para você, em Lucas 5, 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado recebendo, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e seguiu. Eu sei que você não entendeu nada, mas eu vou ler de novo. Tem aí gente que nem achou ainda. Ah, acharam já? Então vamos ler de novo, eu quero que você preste atenção. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado recebendo os impostos, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e seguiu. Eu já ministrei essa mensagem. A verdade, eu queria pregar outra coisa hoje. Eu queria pregar um tema assim, escravo ou príncipe, mas eu vou deixar isso para amanhã, que é mais longo. E aí eu resolvi então sentir de Deus de falar a respeito desse homem chamado Levi de novo. Até porque eu já preguei, mas ninguém lembra mais nada. Quem lembra? Só lembra que preguei, né? Mas o que falou, a gente não sabe. Mas hoje eu quero novamente falar um pouquinho desse Levi. A Bíblia está dizendo o seguinte, e saiu Jesus, e depois disso, ele vai encontrar uma pessoa cobrando os impostos, chamado Levi, chamado Mateus. Jesus Cristo, a gente às vezes, irmãos, como igreja, a gente é um pouquinho pacato. É por isso que no livro de Hebreus, a Bíblia diz assim, que nós temos que entrar na presença de Deus com intrepidez, com coragem. E às vezes, irmão, a gente é meio encorajado. Eu não sei por quê. Lá na sua casa, quando o seu time está jogando, ou quando o seu esporte está passando, ou quando o programa que você gosta está passando, você dá risada, você pula, o Corinthians marca o gol no Palmeiras, você diz, aleluia! O Palmeiras empata, você diz, oh! O Santos leva um, você fala, o Santos marca um, você, oh! Não é assim, irmão? Ou não? Ou quando o lutador de boxe que você gosta acerta uma, você fala, vixe, essa foi na lata, oh! Mas a gente vem para a igreja, parece que a gente murcha. A gente fica introvertido, para dentro. A gente se veste de um manto de espiritualidade para dentro. Quem já foi nas exposições no Brasil, onde tinha rodeio? E depois aqueles camaradas iam cantar as músicas sertanejas, a gente jogava o chapéu para cima, lembra? O boi pulando e o cavaleiro em cima, quando caía a gente dava uma risada, era uma euforia. Mas a gente vem para a igreja, parece que a gente murcha. Murcha. E a gente fala a respeito. Será que é respeito? Às vezes você vem para a igreja, a alegria acaba, o semblante muda. Será que isso é respeito? O semblante fecha. Em vez de você jubilar, em vez de você se alegrar, a gente se veste de um sentimento, parece que de vergonha. Ai, será que eu vou levantar a mão? Será que eu vou aplaudir? Será que eu vou pular? Jesus diz no Salmo 100, celebrai o quê? Com júbilo todos os moradores da terra. Celebrar não é cantar. Celebrar é cantar, é pular, é gritar, é rolar. Mas na igreja a gente não pode fazer isso. Você já parou para pensar nisso? Que a igreja tem que ser o lugar de maior alegria, porque Jesus está no nosso meio. O respeito não se dá aqui, o respeito é todo dia na presença de Deus. Você já viu que muitas vezes a gente não chora na igreja? Se eu chorar, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, o homem não chora. Quem chora é mulher. Porque a nossa cabeça está dizendo o seguinte, que chorar é para os fracos. Chorar é para quem sofre. Chorar é para quem tem dor. Então a gente só chora quando sofre, quando tem dor.
Mas a verdade é aqui que é o momento de nós chorarmos, de abrirmos o nosso coração e de falarmos, Deus, eu estou aqui. Deus está passeando no nosso meio. Então Jesus está dizendo no capítulo 5, verso 27, que depois disso, Jesus sai. Depois do quê? Jesus era um homem, irmão, que não parava. Constantemente estava trabalhando, pregando o evangelho, salvando vidas, curando vidas, libertando vidas. E Jesus, ele está fazendo proeza em Jerusalém. 3 anos de ministério, a Bíblia diz que se fosse escrever os milagres dele, não conteria os livros nessa terra. Jesus operou maravilhas. Jesus está famoso, Jesus está salvando, Jesus está libertando, Jesus já tinha libertado Lázaro da sepultura depois de 4 dias de morto. Jesus está curando as pessoas, os cegos, os surdos, os mudos. Jesus já tinha lá libertado o gadareno, que tinha uma legião de demônios. E agora, nesse capítulo, nesse texto, a Bíblia diz assim, que depois de estar um dia, e Sogaxi, depois de um dia de trabalho, ele ainda sai, porque ele tem mais coisas para realizar. E a Bíblia diz que ele sai na cidade e ele vê um homem chamado Levi, cobrador de impostos. Roma está governando Israel. Israel está pagando tributo para Israel. Deixa eu ver aqui. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. A gente paga, mas não gosta. 150 mil de imposto residencial. Você gosta quando chega? Chegou! Eu estava esperando, é assim? Quando aquela motinha chega e se abre o envelope, 150 mil de imposto residencial. Você adora. Agora, pensa uma coisa. Roma está governando, todas as cidades têm que pagar tributo, não é tem que pagar, é obrigatório. E aí, o povo judeu está ali, e quem que é o Levi? O Levi é um judeu. E esse judeu, chamado Levi, está trabalhando para Roma. Você quer ver um negócio ruim? É quem trabalha na prefeitura para cuidar dos impostos, o brasileiro. Aí você vai lá devendo até o toco de imposto, e o cara diz, você tem que pagar. Você fica bravo com o brasileiro. Pô, meu, parece que você é japonês. Aí ele fala, não, eu sou funcionário da prefeitura, ganho 1.500 por hora para cobrar imposto seu. Aqui tinha um irmão que ele fazia essa função, ele saiu. Pastor, não aguento. Os brasileiros são nós cegos. Falei, ele está por aí. Ele falou, e tem muito crente, nó cego. Falei, não acredito, crente nó cego, um monte. Que chega na prefeitura, deve 500 conto. Fala, vou pagar vintão por mês. Não paga nem o vintão por mês. Aí volta lá para recalcular, renegociar de novo. Não paga de novo. Aí o irmão teve que sair de lá. Eu não aguento, pastor. Falei, sai daí, filho. Era o Mateus, o Levi. Está cobrando impostos dos judeus para dar para Roma. Os judeus odiavam esses caras, não só ele, odiava Zaqueu, odiava todos os cobradores de impostos. A verdade era uma profissão, ele recebia, então eles eram os cobradores. No Brasil tem cobradores. Aquelas pessoas que emprestam dinheiro, agiota. Quando você pega dinheiro de um agiota e não paga, uma vez meu irmão pegou dinheiro e não pagou. Um dia a gente estava lá, jubilando, conversando na minha casa, chegou um negão 4x4. Pois não, boa tarde. Então, sou cobrador do agiota, vim buscar o dinheiro agora, porque se o senhor não pagar, nós vamos ter que acertar algumas coisas. Eu olhei o tamanho do negão e falei, é para já, tem que pagar o homem já, cara. Dá até as suas obras, não mandei você catar o dinheiro. Porque quando esse cobrador vem, já não tem acerto. Ou é dinheiro, ou uma surra, ou sei lá o quê. Levi era cobrador de impostos. E além de cobrador de impostos, os cobradores, eles cobravam o que Roma queria e cobravam um pouco mais. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico.
Zaqueu, a verdade, ele tinha uma empresa de impostos, de cobradores. Ele tinha cobradores de impostos e esses caras cobravam os impostos. E trazia. Era 10%, vamos cobrar 12% dessa população aqui, porque 2% é para a gente. Então, eles eram odiados por causa da profissão e porque eram judeus. Se fosse romanos cobrando, tudo bem. Mas os romanos falaram, não, vamos pegar judeus, vamos contratá-los e vamos fazê-los cobrar impostos da própria nação. Eles eram odiados por causa disso. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que os publicanos eram odiados por causa disso. Publicano, o que é? Cobradores de impostos. Mas olha o que vai acontecer. Jesus sai e quem que ele vê? Quando as pessoas via Levi, chamavam ele de publicano. É como você chega, por exemplo, para alguém, eles olham para você e falam assim, você é gaidim. Não é assim que eles tratam a gente? Gaidim? Gaidim é gaidim. Todos os estrangeiros aqui são gaidim. Quando eles olhavam para esse homem, eles chamavam ele de um traidor. Era pior do que ser chamado de gaidim. Eu não gosto de ser chamado de gaidim. Tenho pavor disso, mas o pessoal me chama gaidim. Fazer o quê? Esse camarada, quando eles viam, é um traidor da nossa nação. Era um homem que não podia ir na sinagoga. Era um homem que não podia ir adorar. As religiões não aceitavam os cobradores de impostos. E as pessoas, quando via eles, ladrão, lembra de Zaqueu, o pequenininho da Bíblia? Chamavam de ladrão, mas a verdade eles roubavam. Era uma pessoa indesejada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você for escolher alguém para ser seu parceiro de trabalho, ou para trabalhar para você, você vai procurar uma pessoa que ninguém gosta, que todo mundo repudia, que é como um traidor para a nação? Claro que não. Hoje eu vim para cá pensando o seguinte, nós nunca queremos as coisas ruins, a gente quer coisa boa. Você veio hoje aqui, Tony, meu amigo, aleluia, eu tenho um carro para você, quebrado, estragado, não está rodando, mas se você arrumar, se você fizer, vai ficar muito bom. O Tony vai olhar e falar, para com isso, eu quero lixo, eu quero um trem bom, eu quero um trem rodando. Por quê? Porque a gente quer coisa boa. Só que Jesus, ele é diferente dos homens. Os homens olham a profissão, os homens olham a estatura, os homens olham a aparência, os homens têm a capacidade de ver os talentos externos, os homens têm a capacidade de ver a cultura, os homens têm a capacidade de ver a estatura, mas os homens não têm capacidade de ver o interior de cada pessoa. Jesus Cristo, ele sai, e quando ele vê, ele não vê um publicano, ele não vê um ladrão, ele não vê um cobrador de imposto. A Bíblia diz que ele viu quem? Levi. Ele viu um homem. Ele viu uma pessoa trabalhando, cobrando os impostos, mas ele viu o homem e não o que ele fazia. Porque Jesus era judeu. Ele poderia chegar e dizer assim, ei, Mateus, traíra, amigo da onça, cobrando imposto dos seus irmãos indignamente, seu desqualificado, seu indesejado, você não serve nem para nada. Mas Jesus não viu isso. Jesus viu um homem. Eu quero dizer nessa noite que Deus não está olhando o que você faz. Não que Ele não veja, não que Ele não saiba, não que Ele não sabe o que você fez, Ele sabe. A Bíblia diz que Deus sabe tudo e conhece todas as coisas. Mas pense comigo, se Deus ficar olhando o seu pecado e jogando na sua cara. Imagina se Deus olhasse para você e ficasse aqui hoje, dizendo, você é uma traíra, hein? Você é um ladrão, você é um pecador, você não vale nada, você não presta para nada.
Jesus, ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você faz em secreto. Mas mesmo assim, você acha que ele não conhecia Judas, o traidor? Judas não traiu Jesus? Mas ele não conhecia? Sim. Mas por que ele chamou? Porque ele vê o Judas, ele vê o homem. Porque o homem pode mudar através das suas escolhas. Judas escolheu ser o traidor. A Bíblia não diz que era Judas que ia trair, a Bíblia diz que teria um homem que o trairia. Mas Judas entrou no cargo e escolheu. O que eu quero dizer hoje é que Deus não está vendo simplesmente o homem, não está vendo simplesmente as coisas que você faz, mas Ele está vendo o homem, Ele está vendo a mulher, Ele está vendo o jovem, Ele está vendo uma pessoa, que hoje, nessa noite, se tomar uma decisão diferente, pode haver uma mudança. E Jesus então vê Levi, que é chamado Mateus, e faz para ele um chamado. Diz o que para ele? Pensa comigo, dá para entender isso? Levi, segue-me. A Bíblia diz que na hora ele deixou tudo. E o quê? Dá para entender isso? Hoje Deus vai fazer chamado para pessoas aqui. Será que você vai deixar tudo e seguir a Deus? A Bíblia diz que ele deixou tudo. Jesus olhou e disse: Levi, segue-me. E saiu andando. Ele deixou a bancada de cobrança. Talvez pegou o dinheiro que estava ali na mala para entregar para Roma. Seguiu Jesus. Por que às vezes eu e você temos dificuldade de seguir a Jesus? Por que será que eu e você temos dificuldade em aceitar um desafio e um chamado de Deus? A Bíblia diz que ele levanta e segue a Jesus no mesmo momento. E eu quero falar de chamado, porque Deus tem chamado para vidas aqui. Em Marcos capítulo 16 e verso 15, ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho a toda criatura, e aquele que crê será batizado, será salvo, será batizado. E se vocês encontrarem pessoas enfermas, vocês vão curá-los. E se você encontrar pessoas endemoniadas, você vai repreender os demônios. E se você encontrar os mortos, você vai ressuscitá-los. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus ainda está procurando os Levis, os Mateus, os homens, as mulheres, para o dia de hoje. Porque a missão ainda não terminou. Amém? O evangelho chegou até nós, mas o evangelho vai chegar a outra geração se Jesus não voltar. Então, pensando nisso, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Nós vemos a ação de Jesus procurando pessoas. De repente você olha para você e você vê só os problemas e defeitos seus. E você se desqualifica. É por isso que muitas vezes a gente desqualifica as pessoas. Ah, você não serve, você não serve, você não serve, eu não sirvo, ninguém serve. É verdade, ninguém serve para servir a Deus. Ninguém serve mesmo. Mas Jesus escolheu eu e você para servi-lo. Não partiu de Levi. Jesus, eu quero te seguir. Partiu de Jesus. Jesus olhou para Mateus, para Levi e disse: segue-me. Segue-me. Tem coisas que partem de mim, mas tem coisas que partem de Deus. E se Deus olhou para você nessa noite e fazer um chamado para você, depende de você se você vai se levantar, deixar aquilo que é pecado, deixar aquilo que é errado e seguir a Jesus. Eu sei que namorar é bom. Amém? Quantos já namoraram aqui? Bastante gente. Namorar é bom, mas o namoro não pode entrar pecado. Eu tenho filhos que estão namorando todo dia, quase eu falo com eles: como é que está o namoro, como é que está o namoro? Eles falam: tá bom, tá bom. Aí eu pergunto: mas tá bom como? Filhos, sexo não pode ter no namoro. Tem que ter no casamento. Quer fazer sexo? Casa. O problema é que casa para fazer sexo, aí separa. Esse que é o problema nosso. Todos nós casamos por causa do sexo.
E quem casa por causa do sexo é errado. Você tem que casar porque você quer fazer uma parceria com uma pessoa. Você quer gerar uma família. É por isso que nós estamos entrando em muitos namoros irresponsáveis. Namoro irresponsável traz um casamento irresponsável e filhos para encher essa terra de gente irresponsáveis. Eu digo para os meus filhos, é melhor só do que mal acompanhado. Se vai namorar, namora com uma pessoa que te respeite. Se tentar passar a mão em você, fala para o pai e larga, porque não serve. Então, é deixar tudo. Nós precisamos deixar. Então eu vou casar porque eu estou namorando, preciso fazer sexo. Casa, o sexo fica estranho e as pessoas separam. Você já perguntou para o seu namorado por que você está namorando? Por que nós estamos namorando? Para se conhecer ou para pecar? Eu não proíbo o namoro de ninguém. Mas também não levo para casa aquilo que Deus manda falar. Porque se nós levarmos para casa o que Deus manda falar, acabou o evangelho. O evangelho não é brincaria, o evangelho não é oba-oba, o evangelho é coisa séria. A Bíblia diz que Levi deixou tudo. Deus não está mandando você deixar o seu trabalho, Deus não está mandando você deixar todo o seu dinheiro aqui, mas Deus está mandando você deixar tudo aquilo que atrapalha você a seguir a Deus. Amém? Há um silêncio fúnebre nesse lugar, né, irmão? Parece que o negócio vai ficando pesado, né? Ai, Jesus, fala mesmo, né? Amém? É bom ouvir verdade, né, irmão? É bom quando vem de Deus, né? Irmãos, o Mateus deixou e segue a Jesus. E se tornou um dos evangelistas, se tornou um dos discípulos, se tornou um amigo de Jesus, um apregoador da palavra de Deus. E hoje Deus está chamando a gente para deixar aquilo que prende a gente. Ah, pastor, eu não consigo, Jesus ajuda. Ah, pastor, eu sou preso, Jesus liberta. Ah, pastor, eu gosto, Jesus pode te ajudar. Mas você tem que deixar as coisas. Para a gente ir para o fim dessa mensagem, nós vamos ver 3 coisas que aconteceu na vida desse homem. 3 ações de Levi. Primeiro teve a ação de Jesus procurar você. Chamar você. Quantos são chamados aqui? Nós somos, irmãos. Mas agora precisa de 3 ações que Levi teve. Primeira, ele se levantou. Tem gente que acha que Deus chama o caído. Deus não chama a pessoa caída. Deus levanta o caído. Deus levanta a pessoa caída. Deus estende as mãos para depois chamar aquele que está em pé. A Bíblia diz que Levi levantou. É por isso que em Isaías 61, a Bíblia diz que Jesus veio para fazer o quê? Fazer o quê que Jesus veio? Veio para pregar o evangelho, pregar as boas novas, levantar os caídos, curar os enfermos, restaurar aqueles que estavam aquebrantados. Jesus veio para trazer boas novas. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando Jesus nos chama é nos levantar. O que quer dizer levantar? Quando eu me levanto, eu estou me posicionando para tomar uma decisão, para seguir. Amém? Olha aqui, Jesus chama você para dar um passo de fé. Amém, Jesus, amém, amém. Estou cansado hoje, hein? O dia foi desgastante. Ah, Jesus, o Senhor quer que eu mude de vida, mas essa vida está tão boa. Essa vida de pecado, essa vida de comodidade. Agora, quando você levanta, você diz o quê, irmão? Você vai para algum lugar. O cara levantou, vai fazer alguma coisa, não é? Essa é a primeira ação que nós temos que ter. Nós temos que nos levantar. Porque quando você se levanta, você está dizendo, eu vou sair da sala, eu vou para algum lugar. Lá no que o que, quando eles falam, terminou o que a gente faz? Vou continuar aqui, está muito bom aqui.
É assim. A gente quer ficar, mas o que a gente faz? Não querendo. Ah, Jeová. Ah, aleluia. E vai para onde? Para onde? Para o trabalho. E a palavra nos diz que nós temos que nos levantar. Sabe? Levantar é a atitude de dizer a Deus: Deus, eu quero mudar. Jesus, eu quero ser transformado, eu quero fazer algo mais, eu quero mudança na minha casa, nos meus filhos, na minha vida. Sabe, irmãos, nós estamos cheios de gente querendo mudar o outro. Mas nós vemos poucas pessoas querendo mudar a si próprio. Nós temos um monte de gente achando defeito nos outros, mas tem pouca gente achando defeito em si próprio. É por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que tirar a trave dos nossos olhos, para depois tirar o cisco dos olhos dos irmãos. Não, mas a gente está com uma trave no olho, você é isso, você é aquilo. Sabe, esse tipo de pessoas não serve para o reino de Deus. Esse tipo de pessoa, irmão, é bom ficar na sua casa, sabe, é bom ficar lá no mundo. Porque se você vem para a igreja para tirar o cisco do olho, sem tirar a trave do seu, você só arruma confusão. Só problema. Você tem que entender que tem uma trave no teu olho e você precisa tirar para que você possa ver bem. E quando você tirar a trave dos seus olhos, você não vai ver mais o cisco nos olhos dos irmãos. Você vai ver Jesus Cristo na sua vida. Sabe, nós temos que nos levantar nessa noite, irmão, para mudar a história do nosso evangelho. Sabe, chega desses boatos, irmão. Coisa que eu tenho mais vergonha. Pensa bem, alguém lá na... Eu sei que eu não sou perfeito, mas pensa bem você sair aí, o pastor Carlos é isso, você pode até ouvir, mas eu não sei se é verdade. Mas pensa bem se for verdade. Sabe, tanta gente defamando os cristãos, defamando a sua vida, sabe, nós precisamos ter uma atitude diferente no trabalho. Eu sei que de vez em quando a gente fica nervoso no trabalho, mas a gente tem que engolir isso, irmão. E dá um glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, a gente tem que engolir isso, a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser o sal, a gente tem que ser a luz. Porque se for trevas, no meio das trevas, não faz diferença. Sabe, nos levantar hoje e falar: Deus, eu quero mudança. Irmãos, eu pago meu aluguel em dia. Eu tenho uma casa, eu alugo essa casa é de um brasileiro, eu pago em dia, rígido no dia, ou antes. Porque o que eu mais tenho medo, irmão, é de ser defamado. O pastor Carlos daquela igreja lá não paga aluguel. Sabe, irmão, se eu ver que eu não tiver condições de pagar aluguel, eu entrego a casa, vou morar dentro do carro com a minha família. Porque eu não quero envergonhar o reino de Deus. Não quero envergonhar, não quero ser mau exemplo. Sabe? As pessoas podem falar mal. Todo mundo pode falar mal das pessoas. Mas eu quero dizer para você, quando falam mal de você e você não tem o que dá satisfação, porque você vive uma vida correta. É por isso que eu estou pagando, tem que pagar os impostos, irmão, pague. Pague. Pague esse cocumim roquém, pague em dia. Não fique devendo. Se esforce, ore, peça a Deus, para que Deus possa te dar graça, sabedoria, para as pessoas olhar para você e falar: eu quero ser igual a essa pessoa. Eu sei que às vezes falta dinheiro, mas nós temos um Deus dono do ouro e da prata. Irmão, se você não aguenta pagar, não compra. Não compre, irmão. Não compre, irmão. Para que comprar um carro que vai beber todo o seu dinheiro, porque não está bebendo nem gasolina, é o seu dinheiro. Se você não consegue pagar, meu irmão, sabe, nós temos que rever essa situação. Nós temos que nos levantar nessa noite e dizer: basta. Quero viver uma vida simples, mas uma vida que eu posso levantar a cabeça. Eu trabalho lá, a gente trabalha lá, são poucos crentes, a maioria não são crentes, mas a gente trabalha com cabeça levantada, sabe? As pessoas podem achar que a gente não é legal, porque cada um tem um jeito de ser. Tem uns que são mais amigáveis, tem uns que são mais comunicativos, eu sou mais fechadão, cada um na sua, mas uma coisa que a gente não quer dar é escândalo para as pessoas falar mal da gente. Então Levi, a primeira ação de Levi foi se levantar e deixar tudo. E eu vou seguir a Deus. Sabe, é melhor comer ovo do que picanha fiado. É melhor comer ovo do que dever para o mercado, irmão.
É melhor deixar de comer ovo do que ficar comendo ovo fiado. Sabe, nós temos que voltar a crer em Deus. Nós temos que voltar a crer em Deus e deixar de crer no cartão de crédito. Por isso que nós estamos aí, enforcados. Nós temos que começar a crer em Deus mais e buscar a face dele, se levantar para ver uma mudança. Eu tenho pregado nessa igreja, aqui não tem ninguém perfeito, mas nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Nós temos que ter um compromisso com essa sociedade. Nós temos que ter um compromisso com essa sociedade, irmãos. Você pode não gostar da minha pregação. Você tem direito de não gostar de algumas coisas. Mas nós não podemos dar essa oportunidade das pessoas olhar para a gente e falar: crente igual a esse, eu não quero ser. E é o que a gente mais ouve. Falação contra pastores e contra a igreja. E essa geração precisa ser salva. Essas pessoas precisam ser libertas por pessoas como você. Porque Jesus Cristo trabalha através da igreja que é você. Ele levantou e deixou tudo. Nunca mais se tornou cobrador de impostos. Nunca mais, irmão, a gente pode voltar a beber. Nunca mais, irmão, a gente pode voltar para as drogas. Nunca mais a gente pode voltar para um relacionamento que vai trazer pecado. Diga para o teu irmão, é se levantar, é tomar uma nova atitude, uma nova decisão. Segundo, ele abandonou e seguiu. Ele seguiu para uma coisa nova, para uma direção nova, para um chamado novo. A Bíblia diz que Jesus nos tira do reino das trevas e traz para o reino da sua luz. Hoje nós somos da luz. É por isso, irmão, que o pecado, quando está na nossa vida, ele é visível. O crente, quando peca, irmão, é visível. Pecou o semblante. É visível. É verdade. Pecou, irmão. Não tem. A gente oculta, Deus revela. Nós escondemos, Deus traz à tona. Porque Deus não suporta pecado oculto dentro da nossa vida. Você quer ver quando você tem um pecado oculto e você vem na igreja e fala: ai, hoje vai me revelar. E Deus faz questão de expor o pecado, porque Ele quer ver você sem pecado. Pecou, irmão, deixa de vir na igreja. Abandona. As pessoas falam: eu saí da igreja por causa disso. Não, saí da igreja porque é pecado, irmão. É pecado. Falta de perdão é pecado. Falta de reconciliação é pecado. Eu sei que Deus tem um chamado para cada pessoa. Quando eu digo, irmão, todos nós podemos ir e vir. Mas tem maneira de ir e vir. Não é como essa galera que está por aí, que parece andorinha, que não tem pouso. Tem gente que parece que não tem igreja nesse comar que entra ele, que serve para ele. Meu Deus, tem trocentas igrejas esperando com porta aberta para te receber. O problema, irmão, é que a gente, às vezes, é gente incircunciso, duro de serviço. E a coisa que Deus mais abobina, vou dizer que Deus odeia, é o disque-disque. Aquele disque-disque, sabe? Disque-disque. Ah, disque-disque. A gente tem um nome para isso, fofoca no meio da igreja. Isso tem que acabar. Aqui, irmão, se não acabar, a gente põe fogo na pessoa. Porque é melhor matar um fofoqueiro, irmão. Porque crente tem que se converter, tem que dar a língua. Quando Jesus diz assim: se pôr um freio na boca de um cavalo, você domina ele. Não é? Mas a língua, só o Espírito Santo na sua língua, para dominar a nossa língua, irmão. O Espírito Santo tem que estar na nossa língua. Por isso que quando você é batizado, a primeira coisa que você recebe é o dom para Deus controlar a sua e a minha língua. Porque a Bíblia diz em Tiago: se nós não tropeçarmos em palavra,
a gente consegue dominar todo o nosso corpo. Amém? Então, mas não é só na igreja, é lá fora. Tem gente que gosta de inseminar. Então nós temos que rever. A Bíblia diz que ele abandonou tudo. E outra coisa, ele seguiu Jesus fielmente. Porque não adiantava simplesmente levantar, deixar e no meio do caminho falar: ó, que vida é essa, meu? Não, ele seguiu fielmente o Senhor. Ele entrou num discipulado. Ele foi ser discipulado. É como você vem para a igreja, aceitou Jesus Cristo, não é para ficar sentado nessa cadeira. É para ser discipulado, é para ser treinado. Por quê? Porque almas precisam ser ganhas através de você. Seguir a Jesus não é só andar. Seguir a Jesus é ter desejo de crescer. É ter desejo de conhecimento. É ter desejo de buscar a presença de Deus. É começar a desejar a ler a Bíblia e entendê-la. Porque quem dá entendimento? Ah, pastor, eu leio a Bíblia e não tenho entendimento. Então você não tem o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela a palavra para você. Se você lê sem o Espírito Santo, é um livro normal. Mas quando você lê, e o Espírito Santo começa a revelar as Escrituras, sua vida começa a mudar. Pastor, eu tenho 30 anos de casado, eu tenho 30 anos de crente e minha vida não mudou. É porque você não tem deixado o Espírito Santo trazer luz para a sua vida. Porque quando o Espírito Santo traz luz para a sua vida, irmão, é impossível. Quando eu leio a carta de João, é impossível, irmão, ficar brigado com algum irmão. É impossível, porque lá diz que nós não podemos, temos que perdoar, temos que arrumar relacionamento, temos que reconhecer os nossos erros. Um monte de gente que não reconhece os erros. Um monte de pastor que acha que é o bambambam, o dono do mundo, o dono da igreja. Nós não somos dono de nada, dono é Jesus Cristo. Sabe, se eu errar, eu tenho que reconhecer e pedir perdão. Nós temos que ter isso, nós temos que abandonar essas coisas que nós tínhamos no mundo. Eu vejo na fábrica, qualquer briguinha, as pessoas ficam de mal. Senta do outro lado, se afasta, depois resolve a questão, está tudo lá se abraçando, se beijando. Nós não podemos ser assim não, irmão. No ato de um problema, você tem que perdoar, você tem que consertar. Nós não podemos andar de cara virada um com o outro. Pastor, por que o senhor está falando isso? Sendo que aqui não tem nenhuma pessoa assim. É para que não esteja mesmo. Você pensa que Deus, Ele está se antecipando. Porque talvez amanhã você pode ter um problema e você vai ter que resolver isso. Você pensa que Jesus, irmão, ele chega atrasado? Jesus não chega atrasado não, irmão Luiz. Jesus está adiantado em todas as coisas. Então, vamos seguir a Jesus, vamos abandonar essa meninice, vamos abandonar essas coisas de criança, vamos crescer, vamos ser como Paulo. Quando era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando eu cresci, deixei desses pensamentos, deixei de agir assim, e eu estou agindo agora como um homem, uma mulher de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Diga para o teu irmão, é vigília. Acordado, viu? Depois de tudo isso, depois que ele se levantou, depois que ele deixou, depois que ele seguiu, depois que ele abandonou, sabe o que esse homem fez? Está no texto, mais para baixo. Ele vai na sua casa, faz um grande banquete, faz uma grande festa, e chama quem? Todos os seus amigos e inimigos. Porque, irmão, inimigo vem para a festa. Se tiver comida, vem. Até o inimigo vem. Oh, alô, ai. Veio um monte de cobrador, veio inimigo, porque tinha gente lá que chegou em Jesus e falou: o senhor está comendo entre pecadores aqui? E Jesus vai dar aquela boa palavra. Eu não vim para eu vim para os enfermos de Israel. Eu vim buscar o que estava perdido. Ele fez um grande banquete, ele fez uma grande festa, encheu a casa. Sabe quem estava lá? Jesus. Sabe, irmão, aqui mostra uma atitude de um verdadeiro cristão quando se converte. Sabe?
começa a fazer festa e convidar os seus amigos para aceitar a Cristo, para encontrar o Mestre. Sabe, a sua vida tem que ser uma festa. A sua vida tem que ter a alegria do Senhor. Tem que ter a graça, o poder. O jovem ali, Eduardo, né? Seu nome? Eduardo. Ele chega em mim assim e fala: nossa, pastor, o senhor é empolgado. Irmão, quem que não se empolga na presença de Deus? Deus é poderoso. Eu sei de onde Deus me tirou. Amém! Eu sei de onde Ele me tirou. Ou Deus não fez nada na sua vida. Talvez você é aquela pessoa que era quase santo, é quase Deus, semideus. Deus falou: eu vou levar você no meio do meu povo, porque você é mais que os meus anjos aqui no céu. Quando a gente olha para a gente sabe de onde Deus nos tirou. A minha esposa fala: como é que você é tão animado quando vai pregar? Sabe, irmão, eu não sei, é a minha vida. Quando eu olho para trás, eu vejo aquele homem desgraçado, perdido, preso, drogado, viciado, amaziado, enrolado, encapetado, endiabrado. E mais um bocado. E eu vejo Jesus estendendo as mãos e me tirando e dizendo: Carlos. Sabe, irmão, aqui em Ogaque eu era um dos piores caras. Eu sou conhecido em Ogaque até hoje. Chega lá e pergunta, na Ibidem: você conhece aqui um Carlão que morou aqui um tempo? Morei 14 anos lá. Você vai encontrar a gente. Carlão? Conheço. Aquele cara é terrível. Mas aquele cara se converteu, rapaz. Aquele cara hoje é pastor lá em Comac. Você vai encontrar a gente. Mas Jesus olhou não os meus pecados. Jesus não olhou as minhas mazelas. Jesus não olhou o meu ódio. Jesus não olhou a minha indignação. Jesus não olhou o meu vício. Jesus não olhou as drogas que me possuía. Jesus não olhou o que eu gastava no mundo. Jesus olhou quem? O Carlos. E disse: segue-me. Segue-me. E eu levantei e segui a Jesus Cristo. E estou seguindo a Jesus Cristo. Tem um canto que diz, né? Seguindo a Jesus Cristo. É assim, é por aí, né, irmão? Passa para o Rino, que o Rino tira a nota. Sabe, irmãos? É isso que Deus está falando para você hoje. Deus está olhando você e dizendo: segue-me, segue-me. Mas talvez as pessoas que te conhecem falam: meu Deus, você é uma imunda, você está nesse pecado tão terrível. Jesus não está olhando o pecado, está dizendo, olhando você e diz: segue-me, segue-me. Se você quer sair de onde você está, precisa se levantar. Ele fez um banquete, porque ele entendeu que as pessoas, amigas deles e inimigas, precisavam ouvir também aquele que o encontrou. É por isso, irmãos, que eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade. Todo mundo sabe que eu sou pastor. Eu não falei para ninguém que eu sou pastor com 8 meses de trabalho. Quem fala é as pessoas, não sei de onde que surgiu, porque quando eu entrei só tinha eu. Eu não falei para ninguém, mas daqui a pouco, esse é o pastor, eu acho que é do Facebook, eles vão vendo, né? E hoje todo mundo, tem até os meninos que chamam: ô pastor, ô pastor, ô pastor. Oi, oi. Porque, irmão, antes de ser pastor, eu sou uma pessoa. E Deus quer transmitir o evangelho. Eu não sou uma pessoa muito carismática, eu não fico lá pregando, mas eu tento manter a minha conduta para que eu possa ser um instrumento para salvar aquelas vidas. Eu sei que é difícil a gente ser exemplo, mas nós podemos ser exemplo até quando a gente erra, se você consertar o seu erro. Amém? O problema não é errar, o problema é não querer consertar aquilo que você errou. Então, eu queria chamar você. Por quê? A nossa vida tem que ser um banquete, para a gente oferecer um banquete para as pessoas. Amém? Eu queria, irmão, eu queria morar no céu e só vim para cá no dia de pregar. Chamar. O pastor Carlos, aí ele desce assim, cheguei lá da glória, irmãos. É só glória. Aleluia. Não, mas Deus, Ele não deu essa incumbência para os anjos, deu para nós, para os imperfeitos. Os anjos pregariam melhor que nós. Os anjos levariam o evangelho melhor que nós. Mas Deus olhou e disse: não, eu vou chamar um povo lá, no meio dos imperfeitos.
Quando Jesus ele veio para esse mundo, ele entrou no ventre de uma mulher e nasceu para se tornar um homem que pregasse o evangelho sendo Deus. Deus escolheu você. Talvez eu e você, a gente olhe e se encontra desqualificado, mas Deus qualifica. Talvez Deus olha, nós olhamos para nós, nos sentimos desaprovados, mas Deus aprova. Deus é Deus. A Bíblia diz, vinde como está. Deus não quer que você permaneça no pecado. Não podemos permanecer como estamos, mas Ele diz, vinde como você está. Eu quero orar por você, para a gente tirar mais um período de louvor e continuar a nossa vigília. 11 horas ainda. Amém?